É muito difícil para a maioria das pessoas aceitar situações que elas não gostariam de viver. Aquelas situações que causam um sentimento de impotência, e isso faz com que inconscientemente a pessoa passe por um processo de luto. E as pessoas acham que luto só acontece quando a gente perde um ente querido. Esse processo de luto é o extremo. Quem gostaria de perder um ente querido? Claro que ninguém gostaria. A sensação de impotência diante da situação é muito grande. Por isso que a carga emocional perante a perda de um ente querido é gigantesca. E eu estou aqui hoje para falar para você como é possível, como você pode superar as suas frustrações, as suas perdas, como você pode passar pelo processo de luto de uma forma mais rápida e menos sofrida. Venha comigo! Eu sou a Lidiana Ribeiro, reprogramadora biológica, emocional e mental. E eu vou passar para você hoje como você pode ter uma vida completamente mais saudável, mais feliz, mais autorrealizada em todas as áreas da sua vida. E o primeiro passo, na minha visão, é se desvencilhar de sensações, de frustrações, de luto. O luto, ele tem 5 fases principais. E olha só, tem gente que fala, eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas. É natural a gente não querer ficar falando sobre essas coisas. Porém, o luto, a perda, a morte, está presente na nossa vida. Tem pessoas que, principalmente agora, nessa época que nós estamos vivendo, que já perdeu 2, 3, às vezes 4 pessoas bem próximas. E como lidar com isso? Como lidar com a perda? Realmente é muito difícil. E quando uma pessoa ela tem o conhecimento teórico, não significa que só pelo conhecimento adquirido já vai resolver o problema. Não é nada disso. Porém, o conhecimento teórico facilita o processo, facilita a pessoa compreender a sua dor, que é muito grande. A gente sabe que é, né? Então vamos entender aqui os 5 principais passos do luto. A primeira fase do luto é a negação. Pode observar que quando uma pessoa ela recebe uma notícia ruim, que alguém que ela gosta muito recebeu o diagnóstico de uma doença grave, ou que realmente ela perdeu um ente querido, ou quando a pessoa perde um emprego relevante, ou rompe um relacionamento amoroso que era de grande relevância para a pessoa, a primeira reação é a pessoa dizer, eu não acredito, não é possível. Eu não posso acreditar que essa situação está acontecendo comigo. Não é assim? E isso acontece de uma forma inconsciente, para a gente se proteger, para a gente não sofrer tanto. A segunda fase do luto é a raiva. Depois que a pessoa realmente passou aqui pelo processo de negação, ela fica com muita raiva. Imagina só, um pai recebeu o diagnóstico que o seu filho pequeno, de 2, 3 anos, está com câncer, ou está com meningite, ou está com Covid. Pensa, não é nada fácil mesmo para um pai receber um diagnóstico desse, não é? Dá muita raiva, sensação de injustiça, ou um filho que perde seu pai. Qualquer situação, vale ressaltar, qualquer situação que a pessoa passa, que ela não consegue aceitar aquele evento, ela vai passar pelo processo de luto de uma forma inconsciente, tá? Já vi pessoas quebrando a casa toda porque ficou sabendo de algo ruim, porque a pessoa foi traída, por exemplo, né? Realmente são cargas emocionais muito difíceis de serem administradas, de serem gestadas, geridas. A terceira fase do luto é a fase da negociação. Bom, depois que a pessoa percebe que realmente ela vai ter que lidar com aquela perda, ela começa a negociar para ela se sentir um pouco melhor. Se for a perda de um ente querido, ela começa a pensar o seguinte, essa pessoa era muito boa. Se for a mãe, por exemplo, né? Minha mãe era um ser maravilhoso, era um ser
divino, era muito boa, uma pessoa caridosa, e ela não merecia viver nesse mundo tão injusto. Deus precisava dela ali junto com ele. Certamente ela está ajudando a humanidade aqui a curar as suas dores. É um processo de negociação. Se for o rompimento de um relacionamento amoroso, a pessoa vai, busca ali o seu parceiro e faz 1000 promessas, dizendo que nunca mais vai cometer um ato negativo, que nunca mais vai fazer o outro sofrer, faz juras de amor, um monte de promessas para tentar amenizar aquela situação, para que fique tudo bem. Isso é comum, é muito nítido a gente perceber e ver, né, quando é o fim de um relacionamento amoroso. Se for a demissão de um emprego que a pessoa queria muito, ela começa também a negociar com ela mesma, dizendo: poxa vida, eu vou me dedicar mais no meu próximo emprego, eu vou estudar mais, eu vou me capacitar mais, eu vou ser mais proativo, eu vou ser mais dedicado. Essa parte de negociação, ela muda conforme o evento, a situação que está ali acontecendo na vida de cada um. A quarta fase é a fase da depressão. A quarta fase é da depressão ou da angústia. É quando a pessoa percebe que realmente não vai ter condições de mudar aquele evento, aquela situação. Ela vai ter que aprender a aceitar isso. E ela não quer aceitar, ela não quer compreender. Ela quer que aquilo que ela desejava acontecesse. Ela quer que aquele ente querido esteja ali do lado dela. Ela quer o emprego dela de volta e ela não tem. Isso causa angústia e ela começa a se deparar com a realidade que ela vai ter que realmente conviver com aquilo, certo? E aí vem a quinta fase do luto, que é a aceitação. Cabe ressaltar que essas 5 principais fases do luto acontecem de uma forma inconsciente e vai levar o tempo diferente para cada pessoa. E pode ser que algumas fases se alteram também de acordo com cada indivíduo. Essa aceitação seria o processo natural. A pessoa passou por uma dificuldade, está acontecendo algo com ela que ela não queria que acontecesse, ela vai negar, ela vai ficar com raiva, ela vai tentar negociar, fica angustiada, fica deprimida e depois ela aceita e ela aprende a conviver com aquela falta. Porém, o que acontece muitas das vezes que essas fases naturais não acontecem na profundidade que precisaria acontecer. A pessoa se fixa na negação. Você conhece pai que perde um filho num acidente e passa uma vida inteira dizendo: eu não aceito isso, eu não aceito essa situação. Ou a pessoa fica com raiva, fica amargurada, ela fica o tempo todo tentando negociar, né, psicologicamente, mentalmente. Ela se culpa, sente uma profunda culpa. Ela acha que ela poderia ter feito algo diferente, né? Ou a pessoa se fixa numa tristeza profunda e não chega na aceitação. E se a pessoa não chega à aceitação, o próximo passo que vai acontecer é a vingança. Vingança, que é bem comum, tá? Vingança, ou a pessoa se fixa na raiva ou na depressão, angústia profunda, mas o mais comum aqui é a vingança. Claro até aqui? Claro, né? Vou deixar aqui, se você quiser copiar, vou deixar o esqueminha aqui para você por alguns instantes. Copia que eu já vou apagar para a gente passar para o próximo passo. Bom, é natural e inconsciente esse processo. E se a pessoa ela não passa por todas essas fases, é bem comum que ela se fixe na raiva, na depressão ou na vingança, na frustração. Então é importantíssimo você deixar bem claro aí para você que todas as situações que a gente vivencia na nossa vida, que a gente não gostaria que acontecesse, que saiu do nosso controle, porém aconteceu, vai gerar luto. Toda sensação de impotência diante de uma situação gera luto. Agora pensa comigo o seguinte: quando a gente é criança, quantas situações acontecem na nossa vida que a gente não queria que acontecesse, porém aconteceu. E aí, a gente passou pelo processo de luto ou a gente se fixou em alguma dessas fases?
Normalmente a gente se fixa em alguma dessas fases, certo? Quando a criança quer um brinquedo e ela não ganha, luto. Quando ela não quer ir à escola e a mãe obriga, ela não quer ir e ela não compreende. Normalmente os pais não explicam, porque também não tem ferramentas, não tem uma estrutura para poder explicar bem certinho como lidar com as suas frustrações e as suas emoções. Quando a criança quer dormir na casa de um amigo e a mãe não deixa, luto, a pessoa vai passar pelo processo de luto, qualquer frustração. Coloque isso na sua cabeça, porque é muito importante mesmo, para você ter uma ideia de quantos processos de lutos não realizados na sua totalidade nós temos aqui na nossa estrutura psicológica. Quantas frustrações a criança teve durante a adolescência, quando teve uma traição de uma amiga, ou queria namorar uma menina e ela não queria. Quantas frustrações, né? O estudante estudou, se preparou durante anos para prestar o vestibular, ele prestou e não passou. Veja que frustrante que foi isso. Então, é importante a gente saber que na nossa estrutura psicológica é como se a gente vivesse meio que um vale de lágrimas. Algumas pessoas têm esse vale bem profundo, que parece um mar. Outras pessoas têm um riozinho, outras pessoas têm um córregozinho. Cada pessoa tem o seu processo de luto maior ou menor. E depende muito, sabe de quê? Como foi a estrutura psicológica, como foi a formação da personalidade dessa pessoa, que acontece isso lá do 0 aos 7 anos de idade, que vem agora a explicação desse processo na próxima etapa, que é muito importante conhecer o passo a passo de como forma a nossa estrutura psicológica, como que forma a nossa teia, a nossa rede neural, para a gente saber lidar bem certinho com as nossas emoções, conhecer a nossa consciência, conhecer o nosso subconsciente, para que dessa maneira a gente possa limpar, a gente possa eliminar aquilo que nos causa dor. Vamos lá para a próxima etapa? Muito bem, então vamos entender bem certinho o processo da formação da personalidade de um indivíduo. Vamos entender como acontece a teia, a rede neural que cada pessoa carrega consigo. A gente pode chamar isso também da forma que a pessoa vai enxergar o mundo, qual é o mindset que a pessoa tem, como ela interpreta o mundo à sua volta, tá? Então, do 0 aos 7 anos é o período que está sendo formada a personalidade de um indivíduo. Então, imagina que aqui esteja o indivíduo, aqui a mãe, aqui o pai. Para que esse indivíduo fosse formado, foi necessário uma sementinha do pai e uma sementinha da mãe. O espermatozoide e o óvulo. O espermatozoide e o óvulo foram a matéria-prima necessária para que esse corpo fosse formado. E a metade, 50% dessa estrutura, desse corpo, veio dos cromossomos do pai e 50% dos cromossomos da mãe, da genética do pai e da genética da mãe. A gente não pode dizer que essa criança que nasceu é o pai. Também a gente não pode dizer que essa criança é a mãe. Porém, essa estrutura foi que promoveu o nascimento desse indivíduo, certo? Pensa aqui comigo, se a gente pegar uma semente de laranja e plantar na terra, aqui vai nascer, vamos acreditar que vai nascer um pé de laranja. Nasceu uma laranjeira. Para que essa árvore de laranjeira realmente pudesse nascer, essa semente aqui teve que morrer, né? Gerou aqui raízes e possibilitou o nascimento dessa laranjeira. E depois de um tempo vai nascer laranjas, vai nascer um monte de laranjinhas. Eu posso dizer que essa árvore é a semente? Não, a árvore não é a semente, mas ela é parte da semente. Se essa semente não existisse, não seria possível essa árvore existir. Eu posso dizer que essa laranja é a semente? Não, mas se não fosse a semente, essa laranja não teria existido.
E a gente pode observar que na natureza há um processo de cooperação, colaboração, não há protesto. Imagina se a gente pudesse ouvir a linguagem dos animais, das plantas. Provavelmente a gente ouviria aceitação, compreensão, colaboração, ajuda mútua. Assim é o fluxo natural da natureza. E quando a gente chega aqui na estrutura humana, não é muito bem isso que acontece. Sempre há protestos. E tem certas coisas que não dá para entender, não dá para explicar, nem a ciência explica muito bem, mas a gente pode escolher acreditar em certas coisas. Bom, a nossa consciência, ela é muito sutil, muito sutil. Tudo aquilo que a mãe passa no processo de gestação, a criança vai absorver. Começa aqui, olha, no momento da fecundação, no momento que o pai e a mãe estavam ali namorando, teve qual a intenção? O pai, qual era a intenção dele? Qual era a emoção? Quais os pensamentos ele tinha quando teve o escape do espermatozoide? Junto com o espermatozoide, com substâncias químicas, com bolo químico, vão essas impressões ali e a criança vai absorver essa impressão. Veja a importância que é ter um preparo na hora de ter um relacionamento sexual. Porque pode ser que seja gerado ali uma vida e a mãe, no caso da mãe, qual é a emoção que ela tem mais frequente? Quais os sentimentos? Quais os pensamentos? Quais as percepções que ela tem da vida? Qual é o nível de alegria ou de angústia essa mãe vem vivendo para que na hora que seja fecundado o seu óvulo, vá junto impregnado essas sensações com o espermatozoide, forma o zigoto e vai começar a gerar o processo da vida. Isso interfere. E depois, no período de 9 meses de gestação, tudo que a mãe pensa, sente, faz, fala, todas as impressões, tudo aquilo que ela absorve pelos 5 sentidos, vai impregnar a consciência desse serzinho que está ali na barriga dela. Veja a complexidade que nós somos. Pensa, e esse pai foi formado com 50% da estrutura genética do pai dele e 50% da estrutura genética da mãe. E a mãe do mesmo jeito. E os seus pais e os pais dos pais. Então veja que a gente herda situações, a gente herda uma predisposição para ter um determinado tipo de pensamento, sentimento e até mesmo hábito. A ciência vem comprovando que é assim que acontece. Estudos mais recentes da epigenética também diz que acontece mais ou menos esse processo de constituição como um indivíduo. E não significa que, porque a gente recebeu dos nossos pais essa carga genética, essa carga emocional e essa formação que eles nos deram, que nós não precisamos ser assim por toda a vida. Não! Nós podemos mudar a nossa estrutura neuronal. É possível mudar. E eu estou aqui para dizer para você como fazer essa mudança. O que é muito importante é a gente reconhecer os pais e tomar a decisão de aceitá-los assim como eles são. Eu sei que é muito difícil aceitar os pais como eles são. E por quê? Porque a grande parte das feridas psicológicas que nós temos, das dores psicológicas que nós temos, quem causou foi o papai ou foi a mamãe. Olha só, olha aqui pra mim. O pai e a mãe, eles sempre, ou na maioria das vezes, amam os seus filhos. Eles amam. O que eles têm de mais valoroso na vida são os filhos. Na terapia eu sempre pergunto para as pessoas, né? O que você tem de mais importante na sua vida? O que é mais importante para você na sua vida? E o que as pessoas dizem? Os meus filhos. Eu não atendi nenhuma mãe e nenhum pai que não me desse essa resposta. Todos os pais falam que os filhos é tudo de mais importante que eles têm na vida deles. Os pais
amam incondicionalmente. O detalhe aqui é que eles não sabem, eles não tiveram curso, não tiveram instruções para educar os seus filhos para que não tivesse tanta dor, tanta marca, tanto luto. Eles fazem o melhor. E para você que é pai, que é mãe, que está aqui me ouvindo, me fala se não é assim que acontece. É claro que é. É assim. Eles fazem o melhor. Eles receberam o melhor que seus pais tinham para dar e eles dão o melhor para os seus filhos. O delicado é que a consciência da criança é muito sensível, é muito sutil. Vamos imaginar aqui a consciência da criança. E tudo aquilo que ela absorve de sensações, emoções, tudo aquilo que ela interpreta vai ficar marcadinho ali na sua consciência. Vai ficar marquinhas impregnadas na sua consciência. Todo estímulo de amor, de prazer, de acolhimento, de respeito, de amizade, de traição, de enganação, de injustiça, tudo que a criança vive, que seja um pouco mais relevante, vai ficar impregnado ali na sua consciência. E normalmente a maior parte dessas experiências são experiências negativas, que causam dores. E essas experiências negativas, como causam dores, a consciência faz o quê? Ela esconde. É como se ela colocasse dentro de um cofre, colocasse uma senha muito mirabolante, ela esquece a senha e joga lá nas profundezas do seu mundo inconsciente, no mundo mais escondido da sua consciência, que a gente pode chamar de consciência obscura. Aqui nós temos o quê? 100% de consciência. Porém, nós temos aproximadamente 5% de consciência lúcida. É muito pouco, não é? E nós temos aproximadamente 95% de consciência obscura, apenas 5% de consciência lúcida e aproximadamente 95% de consciência obscura. Essa consciência lúcida tem relação com os nossos valores éticos, morais, espirituais, o bom comportamento, o entusiasmo pela vida, o nosso nível de alegria, de satisfação em viver, a nossa saúde está relacionado aqui, ó. O nosso nível de energia também está relacionado aqui, ó, com a nossa consciência lúcida, que são 5%. E aqui, 95% de consciência obscura. E as pessoas chamam isso de inconsciência, subconsciência, infraconsciência. Cada pessoa vai dar um nome, mas nada mais é do que consciência obscura. E o ideal é que a gente elimine essa consciência aqui, ó, essa consciência obscura, e a gente faça com que 100% da nossa consciência seja consciência lúcida. Como nós vamos fazer isso? Aqui está o maior desafio de uma pessoa. Como transformar a sua consciência obscura em consciência lúcida. Se isso acontecer, e é claro que vai acontecer, e eu torço para que isso aconteça comigo e com todas as pessoas. Quando? Não é nem se, né? Não é nem se acontecer, é quando acontecer. Nós vamos viver como se fosse um paraíso na Terra, um mundo de abundância, de prosperidade, de amor, de compreensão, de lucidez. É tudo aquilo que a gente mais deseja no mundo, para nós e para todas as pessoas ao nosso redor, não é verdade? E olha, essas principais marcas que causaram a dor, que transformaram a nossa consciência em consciência obscura, foram os pais. Os pais, principalmente os pais, foram os responsáveis por esse processo. Os pais e as pessoas mais próximas. Pode ser até um irmão mais velho, um tio,
um amigo, os avós, os professores, as pessoas mais próximas, mas principalmente pelos pais. Vou dar um exemplo de uma moça que ela tinha ódio mortal da mãe, muito ódio. E ela fez as terapias e aí ela começou a fazer meditação, análise e reflexão para entender cada feridinha dessa, cada situação de dor que aconteceu ali na vida dela. E ela lembrou do momento do nascimento dela. Olha que incrível isso, né? Quando ela nasceu, o médico tirou ela ali da barriga da mãe, levantou ela bem no alto e falou: mãe, é uma menina. A mãe fez assim: ah, eu não acredito! E a menina, recém-nascida, ela presenciou tudo isso. E o que ela interpretou? Ah, você não gosta de mim, mãe? Tudo bem. Se você não gosta de mim, se você não me quer, se você não queria uma mulher, se você queria um menino, tudo bem. Eu também não gosto de você. Também te odeio. Pronto. Lembra que eu falei pra você do processo de luto? Se não, volta ali e dê uma olhada. O processo de luto é não aceitação. Então, naquele momento, é claro que a menina, ela não aceitou. Depois ela ficou com raiva. Não passou pelo processo de luto normal? Claro. Sem defesa psicológica nenhuma, uma recém-nascida. Ela se fixou na vingança. Ela criou ódio da mãe. E pensa que dor que é para uma mãe saber que a sua filha lhe odeia. É horrível isso, não é? E a menina não queria viver com essa raiva da mãe, foi fazer terapia e ela descobriu isso. E a mãe foi contar depois. Por quê que ela fez aquele gesto? É que, na verdade, o pai que não queria uma menina. E o pai ficou atormentando essa mulher durante os 9 meses de gestação. Ele ficava ameaçando, sabe? As coisas bem ignorantes, grosseiras, de abusos. Dizia que se ela não tivesse capacidade de dar um filho, ela não seria esposa dele. E se fosse uma menina, não seria filha dele, que ele não ia reconhecer. E aí, o que aconteceu? Quando esse pai viu aquele bebezinho lindo, uma menina linda, ele se desabrochou. E ele tinha muito carinho e muito cuidado por essa menina. E a menina tinha um respeito muito grande pelo pai. Ela não sabia de nada que essas coisas tinham acontecido. Ela amava o pai. A consciência dela não absorveu todas aquelas injustiças que o pai cometeu com a mãe durante a gestação. Ela não absorveu. De alguma forma, ela foi protegida disso. E o que a consciência dela captou era que o pai dela era ótimo, que amava, que acolhia, que se dedicava para ela. E o ódio foi pela mãe. E aí, no processo terapêutico, ela começou a trabalhar isso dentro dela, até que ela começou a aceitar, amar e respeitar e honrar a mãe. E essa menina, ela tinha muitos problemas de saúde, muitos. Com 20 e poucos anos, ela já tinha disfunções na tireoide, doença autoimune. E olha que interessante a gente observar. Nós não somos o corpo, a nossa genética, não é 50% do pai, 50% da mãe? Tudo lá no início começou por causa da semente do pai e da mãe, de um óvulo e um espermatozoide. Se eu tenho ódio da mãe, eu tenho ódio de mim. Eu não me aceito, pelo menos 50% de mim, eu não me aceito. Se eu tenho ódio dela, eu me odeio também. E quando vem ódio, vem sentimento e vontade de destruir o outro. Inconscientemente é isso que acontece, não é? E se tem ódio do pai, do mesmo jeito. Então é muito comum. A causa raiz de doença autoimune está na falta de aceitação dos pais. Eu não aceito o pai. E o pior é que esse processo acontece no mundo obscuro da consciência. A gente não vê, não percebe que está tendo esse tipo de comportamento. E se for para eu dar exemplos, meu Deus, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou dar só mais um exemplo, que é muito importante a gente entender esse processo. Tem um caso de um paciente que ele é alcoólatra e muito envergonhado, muito tímido. Ele tem quase 40 anos e aí no processo terapêutico ele se abriu comigo. Ele falou que quando ele era pequeno, bem pequeno, a mãe batia muito. A mãe é uma boa pessoa, é honesta, uma mulher íntegra, só que ela era muito irritada, nervosa, é ainda até hoje. E aí ela chegava em casa do trabalho e por qualquer coisa ela batia nos filhos. E batia principalmente no menino, era o mais velho. Batia de machucar e ela dava surra pesada quase todos os dias. E quando esse menino apanhava, ele pensava assim,
eu vou fugir de casa. Eu vou fugir de casa. Eu não aguento essa situação. Eu não posso mais conviver com essa situação. Eu odeio essa situação. Eu odeio a minha mãe. Eu quero sair de casa. Eu não consigo mais ficar assim. Só que daí ele pensava, poxa, eu vou sair de casa. Eu vou fazer o quê? Sou uma criança. O que eu vou comer? Onde eu vou morar? Alguém vai me dar emprego? Aí ele acabava ficando. Só que ele não aceitava. Não aceitava. Lembra do processo do luto? Depois você dá uma olhada, tá? E aí a consciência fez o quê? Protegeu de alguma forma. Pegou essa dor, colocou no baúzinho, colocou no cofre e escondeu nas profundezas da sua caverna obscura da consciência, que a gente pode chamar de inconsciência subconsciente. E como ele não passou pelo processo do luto, como ele não aceitou, veio o sentimento, a sensação de vingança. E aquela criança inocente, imatura, indefesa, sem capacidades de se defender psicologicamente, fez o quê? Começou a observar com o que a mãe se entristecia. O que acontecia que deixava aquela mãe tão triste? E ele percebeu o seguinte, ela tinha um irmão que era alcoólatra. E ela ficava muito triste, amargurada com essa situação. Achava que era uma vergonha para a família, né, ter essa pessoa alcoólatra ali, manchando o nome da família. E aí o que o menino fez? Interessante. Já entendi tudo! Então ela fica muito triste, ela sofre quando alguém da família é alcoólatra. Negócio fechado. Então agora eu vou me tornar um alcoólatra. Aí quando ele estava lá, próximo dos 25 anos, começou a beber. E uma das piores coisas para a mãe desse rapaz é quando ele bebe. Ele está superando já faz bastante tempo, mais de 6 meses que ele não bebe, mas ainda é uma tortura para ele. Todos os dias ele pensa, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. É uma tortura muito grande. Ele ainda não sabe desse processo e a mãe também não sabe. Todos são meus pacientes. Eles ainda estão trabalhando num processo de autoconhecimento, de superar o luto. Imagina se essa mãe souber que por causa de um comportamento dela, pode ter sido pelo comportamento dela que o filho se tornou alcoólatra. Talvez essa mãe não suportaria ver a realidade assim, tão nua e crua. Ela não suportaria ver essa realidade. Ela poderia entrar num processo profundo de depressão. E, enfim, só num processo mesmo de muita decisão, vontade e um apoio terapêutico que a pessoa ela consegue realmente sair disso. Por outras vias, por outros meios, é possível, mas é muito, muito difícil. Bem difícil mesmo. E aí cada pessoa vai se fixar em algo. Não que seja real, esse exemplo da criança, né? Não que seja real que o valor mais importante para a mãe fosse ter pessoas sóbrias na família. Mas a criança interpretou. Aqui, cabe ressaltar o seguinte, nesse processo, não existe verdade absoluta. Pode ser que os termos que eu esteja usando sejam determinantes, porém é sempre bom ressaltar que existem as possibilidades e a forma que a pessoa interpreta, qual é a realidade para aquela pessoa. Isso que vai fazer toda a diferença nesse processo, tá? Para cada pessoa, o que impulsionou o desequilíbrio vai ser por algo diferente. Né? Pode acontecer de uma criança muito pequena ser maltratada, ela interpretou que a mãe não gostava ou que a mãe judiava e ela pode interpretar que o valor principal para a mãe é estar perto dela, perto da barra da saia da mãe. E ela fala, tá, então eu vou me vingar de você. Eu vou morar bem longe, aí você não me tem. Você não vai ter a minha presença, tá bom para você? Só que isso é inconsciente. Esses decretos, quem fazem é o inconsciente. A pessoa, a criança, não sabe que é assim. E aí, tá tranquilo? Eu não sei se isso tá fazendo sentido para você. Comente aqui, me explica, me fala, compartilhe o que você está pensando e achando de todo esse conhecimento. É muito importante eu saber o que você pensa, o que você sente, tá? Vamos continuar? Bom, agora vem a etapa do como eliminar tudo isso aqui. Como eliminar essas feridas, essas marcas impregnadas lá no nosso inconsciente. Primeiro passo para se desvencilhar de tudo isso é como eliminar a dor, o sofrimento, o luto
como eliminar todas essas feridinhas escondidas lá no nosso inconsciente ou no nosso mundo obscuro da consciência. O primeiro passo vai ser decisão. O primeiro passo é decisão. Você está decidida, você está decidido, você escolhe aceitar aquilo que você não pode mudar, porque a maior dor, as feridas causaram porque aconteceu algo que a gente não compreendeu, a gente não aceitou, a gente não passou pelo processo de luto. Depois você dá uma olhadinha ali anteriormente, tá? Que eu passo as fases bem certinhas do luto. Então, quando o indivíduo não passa pelas fases do luto, quando não aceita aquilo que não pode ser mudado, a pessoa se fixa na dor, no sofrimento, na tristeza, na raiva, na vingança. Então, para mudar, para eliminar tudo isso, como mudar tudo isso? O primeiro passo é decisão. A pessoa escolhe mudar. Você está decidida a mudar? Você escolhe mudar? Você escolhe aceitar a situação? Primeiro vem uma escolha. Depois vem a aceitação. O aceitar. Primeiro a pessoa tem a decisão, depois ela vem para o processo de aceitar a situação. Decisão, aceitação, compreensão, perdão. Bom, então como mudar? Como eliminar os problemas que nós temos? Primeiro passo é a decisão, é a escolha, depois vem o processo de aceitação, compreensão, perdão e amor. E tudo isso acontece de uma forma incondicional. Incondicional. Não significa que a partir do momento que a pessoa ela passa por isso aqui, pronto, já eliminou a dor. Não significa isso. O que significa é que é o início do processo. Quando uma criança cai, machuca, rala o joelho, fica cheio de pedrinhas, de terrinha, de cascalho, chega em casa chorando e a mãe olha e vê a situação e logo quer lavar aquela ferida, aquele machucado, não é assim? E a criança não quer que lava, ela não quer que limpa, porque dói, arde. Só que se não lavar o machucado, se fizer um curativo com a ferida suja, o que vai acontecer? Vai inflamar, a situação vai ficar pior, não é assim? E quando essas marquinhas aconteceram, criou ferida, o machucado, e esse machucadinho ficou sujo, porque a gente se fixou na dor, a gente não aceitou o processo. E agora, olha, passando por isso aqui, a gente decidindo, aceitando, compreender e se desvencilhar de tudo isso, pode ser que em alguns momentos vai doer. É como se a gente tivesse encontrando os cofres escondidos lá no subconsciente, encontrando a chave, o segredo para girar esse código e abrir essas portas e encontrar ali tudo aquilo que nos causou essas dores. Imagina que a gente está limpando a ferida. A gente vai encontrar esse cofre, abrir essa portinha, ver o que tem ali dentro. Nós vamos encontrar essa ferida inflamada, infeccionada, porque não foi limpada para fazer um curativo, para cicatrizar. Não. Então pode ser que em alguns momentos vá doer. Só que depois que você limpa a ferida, faz o curativo, cicatriza. Aqui, eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo. Quando eu era pequena, eu cortei meu dedo. Eu posso esfregar, posso fazer o que quiser. Não tem dor. A cicatriz existe, mas não dói mais. Tudo aquilo que a gente já vivenciou vai cicatrizar. Todas as dores vão cicatrizar. Todas elas certamente vão ser cicatrizadas. Não vai ter mais dor. A marquinha vai ficar, só que não vai doer mais. Vale a pena ou não vale? Claro que vale. Claro que vale. Gente, acontecem situações muito dolorosas na vida das pessoas. Abusos, muitas injustiças, muita violência, traições, coisas bem difíceis. Acontecem coisas boas com a maioria das pessoas e também
acontece muita coisa ruins, difíceis, traumáticas de serem resolvidas. Bem difíceis. E podem ser resolvidas. E uma chave extraordinária para esse processo é isso aqui. Algo simples. Primeiro é decidir, escolher. Não vai curar, mas vai iniciar o processo de limpeza daquela ferida inflamada. Depois cicatriza, tá? Então você pode dizer o seguinte, eu vou te passar agora uma ferramenta, o passo a passo da prática de como você vai fazer esse processo. Está disposta? Vamos lá? Muito bem, então agora nós vamos para a prática de como você eliminar todas as feridas, as marquinhas lá do seu subconsciente. A prática consiste da seguinte maneira: você estar decidida a eliminar tudo isso, mesmo sabendo que em alguns momentos pode doer. Interessante também ressaltar que, como dói, essa consciência obscura, o subconsciente, a inconsciência, vai querer nos proteger da dor. Então ela vai nos autossabotar. Ela não quer que a gente mexa na ferida. Da mesma maneira que a criança, quando machuca, rala o joelho, tá cheio de terra, não quer que a mãe lava, a consciência obscura também não quer que a gente mexa aqui. Então ela vai tentar nos autossabotar de todas as maneiras. Porque se a gente mexe, pode ser que doa. E por nos proteger, ela não quer que a gente mexa. Ela vai fazer de tudo pra gente não ter tempo, não lembrar de fazer o seu processo. Tá? Bom, vamos lá. Para fazer esse processo aqui de como eliminar as dores. O ideal é que você todos os dias defina um horário para você fazer análise, meditação, reflexão, oração. Se você deixar muito solto, você nunca vai encontrar um horário. Pode ter certeza disso. Vem o lindo do autossabotador e não vai permitir que você faça esse processo. Então, se você, por exemplo, se propõe a ir à academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, esse é seu horário, já está definido, e você vai. Você só não vai se realmente acontecer algo muito grave que te impeça de ir, não é assim? Se você trabalha das 8 da manhã às 6 da tarde, esse é seu horário. Faça sol, faça chuva, você queira, não queira, você vai ter que trabalhar, você vai ter que assumir esse compromisso. E o compromisso com você, com seu processo de cura, de alegria, de bem-estar, de vida bem-sucedida, bem resolvida, é seu. Esse compromisso é seu. E que horário que você vai fazer esse processo de meditação, o processo de limpeza? Você vai definir, não deixar solto. Se você falar quando der eu faço, nunca vai dar. Tenha certeza disso. De manhã é um melhor horário, é um dos melhores horários. 5 horas da manhã, coloca o celular para despertar, todo mundo dormindo, crianças dormindo, e 15 minutos, meia hora, fazer o processo, tá? Ficar sentada de uma forma confortável, deitadinha, numa postura que seja boa para você. E aí você começa a respirar bem profundamente, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e começa a olhar para o seu passado com a intenção de se curar, de se desvencilhar da dor, das feridas, da sua consciência ou da inconsciência, da consciência obscura. Se você lembrar de uma situação, coloque a atenção ali, porque se não fosse relevante, você não ia lembrar. Coisas irrelevantes a gente não lembra. Você lembra quanto tempo levou para você tomar seu último banho? Não. Você lembra que qual foi a cor da sua meia que você usou domingo retrasado? Você não vai lembrar. Que cor que era a sua penúltima escova de dente? O que você comeu no almoço de um mês atrás? Você não vai lembrar. Mas você vai lembrar o que aconteceu no Dia das Mães. No último Dia das Mães, você vai lembrar. O que aconteceu no seu aniversário? Momentos, situações fortes emocionais, situações relevantes para nós, a gente fixa e memoriza. Então, se você olhar para o seu passado e lembrar de alguma situação, tenha certeza que aquela situação foi relevante. Você pode lembrar de situações boas, agradáveis, felizes e também situações ruinzinhas. Lembrando o seguinte,
que aproximadamente 5% da nossa consciência é lúcida, é alegre, são percepções de bem-estar, de alegria real e verdadeira. E 95% da nossa consciência é obscura, é inconsciente, é subconsciente. Está no subconsciente, né, que é o termo que é muito utilizado. E eu prefiro esse termo aqui, consciência obscura, porque tudo faz parte da consciência. Tá? E aí, na meditação, é interessante que você faça algumas orações também. Se conecte com a sua alma, com o seu espírito, com o ser que você tem crença espiritual, com qualquer que seja. Seja Nossa Senhora Aparecida, Espírito Santo, Jesus, Deus, a sua própria alma, o seu espírito. Importante que você tenha fé em algo superior, na sua mente que seja, nas suas emoções. Se conecte, ora, peça e tenha a intenção de passar por esse processo. Aí se você lembra de uma situação desgastante, de injustiça que teve com a sua mãe, por exemplo, se você lembra quando você era criança, pequenininha, e a sua mãe estava te arrumando para ir à escola, e a mãe falava, fica quieta, que criança só quer brincar. Você não toma jeito, fica quieto, eu preciso pentear seu cabelo, mas esse cabelo não sei o quê. Uma situação ríspida. Se você lembrar de uma situação ríspida da sua mãe com você, tudo bem, tudo bem. Tenha a intenção de perdoá-lo. Você pode fechar os olhos, estar bem concentrado ali na situação, depois de ter relaxado seu corpo, respirado. Coloca a sua mãe na sua frente e fala para ela com muito amor, carinho. Eu escolho e decido a partir de agora, mãe. Eu decido te perdoar. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te aceito. Eu te compreendo. Eu compreendo que você fez o melhor para mim. Para você também não foi fácil. Para você também foi difícil. Você sempre me dá o seu melhor. Muito obrigada, mãezinha. Muito obrigada. E eu te perdoo. Eu também me perdoo. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa por eu ter feito algumas vezes você sofrer. Está tudo bem agora, tá bom? Está tudo bem, está tudo bem. Aí você mentalmente dê um abraço na sua mãe. Imagina que você está levando amor incondicional. Amor e perdão incondicional. Imagina uma energia, aí vai da sua criatividade. Imagina a luz do sol, que é uma luz curativa envolvendo vocês, ou uma luz azul, vai da sua criatividade, tá bom? E imagina o seguinte, olha, que com um processo como esse, essa consciência lúcida está colorindo, está levando cada vez mais lucidez, luz, brilho, cor para o mundo obscuro. E aí, ao invés de ter 5% só de consciência lúcida, esse número começa a aumentar, começa a ficar cada vez maior. E a obscuridade, aquele mundo da caverna, cheia de lodo, escura, sem luz, com cheirinho ruim, suja, vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, até chegar o momento. Imagina comigo, todos nós com a nossa consciência lúcida na sua totalidade. Maravilhoso isso, né? Acho que seria o sonho de todo mundo ter 100% da sua consciência desperta, lúcida, expansiva, né? Muito bem. Então saiba que pode acontecer nesse processo de compreender o seu passado, de ter um abalo emocional, às vezes até algumas lágrimas, choros, mas faz parte da limpeza. É igual a mãe que vai limpar a ferida do filho. Ele esperneia, ele grita, mas depois cura, né? Vale a pena curar as feridas do subconsciente, vale muito a pena ter uma vida completamente bem resolvida em todas as áreas da vida, no âmbito pessoal, profissional, familiar, financeiro, de saúde, não é assim? E algumas vezes a gente tem que passar por dor para depois ver o prazer, a alegria plena na nossa vida, né? Então, com tudo isso que eu passei para você, você vai aprender, pode ter certeza, se você praticar, você vai aprender a lidar com as frustrações, com as situações que você não pode mudar. Ao invés de se fixar na raiva, na impotência,
na vingança, na depressão ou na angústia, a gente vai se fixar na aceitação, compreensão e amor incondicional. Nós vamos perdoar todas as pessoas, porque todo mundo faz o seu melhor. É assim comigo, é assim com você, é assim com todo mundo. Todo mundo faz o seu melhor, dentro das suas capacidades, do seu mindset, da sua estrutura psicológica. Todo mundo está fazendo o seu melhor. Se a gente vê uma pessoa que comete crimes bárbaros, injustiças com as outras pessoas, na cabeça dele, ele pensa que aquilo é necessário para ele ser feliz. Por que eu, você não cometemos crimes bárbaros? Porque a nossa educação, a nossa estrutura da formação da nossa personalidade não nos permite. E quem comete teve uma formação, teve uma estrutura psicológica formada para isso. Vê? Então, ao invés da gente julgar, ao invés da gente sentar no trono da justiça, a gente simplesmente compreende, porque a gente não sabe exatamente qual é a necessidade, a experiência que cada pessoa precisa passar na vida. Nós vamos nos proteger de pessoas que cometem crimes bárbaros, que são pessoas inconvenientes, problemáticas, porém nós não vamos julgar, nós vamos nos proteger, mas sem o julgamento. Muito pelo contrário, a gente vai ter compaixão, compreensão dessas pessoas, certo? Olha só, isso que eu estou falando para você é um processo de criar mais consciência lúcida, certo? Muito bem, eu acho que eu já falei demais por hoje, né? É lindo isso, é a minha vida, eu sou apaixonada por esse processo, apaixonada mesmo. Eu tenho muitos motivos para ser completamente apaixonada por isso, porque a minha vida foi completamente transformada depois que eu acessei esse conhecimento e eu já ajudei centenas de pessoas também transformarem as suas vidas, fazer mais, criar mais lucidez, mais consciência, desperta, mais alegria, enfim, tudo aquilo que a gente quer. Eu não quero sair desse vídeo aqui, né? Tô empolgada. Bom, se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber um pouco mais desse processo, entre em contato comigo, você sempre vai poder contar comigo, tá bom? O que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer, porque eu quero ver todo mundo feliz da vida, tá? Beijo grande no seu coração, se cuide, até mais.